O Conselho de Orientação do clube recomendou ontem o impeachment do presidente Augusto Melo depois de avaliar as demonstrações financeiras do primeiro semestre. O órgão alega que não foram apresentados documentos apropriados e também indica supostas irregularidades. Essa votação não tem relação direta com o processo de impeachment que o Conselho Deliberativo agendou para quinta-feira. A política do clube está fervendo e, inclusive, os muros do Parque São Jorge foram pichados. A fachada do clube amanheceu ali com mensagens contrárias ao impeachment do presidente Augusto Melo, né? Então são aí pessoas que a favor do Augusto Melo. Algumas pichações defendem que o afastamento seria um golpe, né? Fora da política também tem bomba no timão. Tem bomba no timão, mas é uma bomba maravilhosa. Essa eu gosto. O clube acertou hoje a compra do goleiro Hugo. Olha o Tim, levantou os braços. Chega mais aqui, Luizinho. Levantou os braços, pode fazer uma festa. Levantar os braços é pouco, Tim. Segura aí. Volta, Tim. Vem cá, sempre calma. Não vai mais embora. Gente, Salazar, é verdade isso? Acabou a novela? O Corinthians comprou o Hugo, porque eu falei ontem, Salazar, aqui, que se eu fosse a tia Leila, até sexta-feira eu metia o cheque e pá, comprava o Hugo. E ainda metia outro cheque. Você não gosta do Everton? Dava 3 milhões. Não, porque precisa de um substituto bom, né, pro Everton. E ainda tirava o Hugo do rival. Quem ia ser reserva ali? Mas eu tô felizona que o Hugo vai ficar no Corinthians. Salazar, conta pra nós. É isso, o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Flamengo, porque assim, o contrato do Corinthians com o Flamengo sobre o empréstimo do Hugo já previa a compra. Olha, se chega lá no final do empréstimo, você quiser comprar, você tem prioridade até 30 de novembro, você comunica, já estava assim, ó, parcelado, ó, primeira parcela, primeiro semestre de 2025, segunda parcela, tá tudo bonitinho ali, 200 mil euros por semestre, o Corinthians ia conseguir pagar esse parcelado, comunicou, mas o Flamengo não estava aceitando as garantias. Dessa maneira, o Corinthians correria o risco de perder o Hugo. Estava correndo o risco de perder o Hugo. Ia virar uma briga judicial, mesmo durante essa briga poderia perder e tudo mais. O jeito foi o Corinthians fazer uma coisa que o clube não queria. Isso não estava na previsão orçamentária ali. Não era o que no planejamento orçamentário do Corinthians não estava previsto esse gasto agora, mas enfim. O Corinthians foi lá hoje, se acertou com o Flamengo, pagou os 800 mil euros, mais ou menos uns 5 milhões de reais. Tá pago, tá resolvido, pagou à vista, o Hugo agora é jogador do Corinthians. O Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos. O Flamengo tem 40%, Flamengo ficou 40%, o jogador fica com 10%. Problema resolvido, acabou a história Hugo Souza. A questão agora é só assim, que fica para a parte política. Como que o Corinthians conseguiu esse dinheiro? Não tinha. Pegou um empréstimo. É importante que isso seja esclarecido. Sabe por quê? Porque é justamente por isso que o presidente Augusto Melo teve essa outra votação esse contrária. parecer no CORE, porque o CORE alegou que a diretoria não apresentou nada, não apresentou os dados, os números, não auditou os números, nada. Então é justamente esse tipo de coisa que está dando problema para o Augusto Melo. Entendi. Então é isso, assim, problema, Hugo está resolvido, Hugo é jogador do Corinthians e a conta está paga. Pro Augusto Melo, fica fazer a lição de casa. Se não colocar lá, mostrar não sei o quê, os caras de novo vai ter problema. Isso se der tempo, porque, assim, pro torcedor entender, duas questões, assim. A primeira, o Romeu Tomás Júnior, presidente do Conselho, ele está nesse momento reunido com as torcidas organizadas, dentro do Parque São Jorge. Que são a favor do Augusto Melo. Que são a favor, eles querem que adie a votação do impeachment para depois do Brasileirão. E o Tuma ou para depois da investigação da polícia. E o Tuma quer manter agora para quem? Eles estão reunidos agora, estão lá conversando. Essa reunião que a Michelle citou aqui do CORE, ela não tem impacto direto nessa reunião de quinta, ela não vai para votação agora, mas ela influencia, impacta. É mais ou menos assim. Os jogadores apoiarem Augusto Melo também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Influencia, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa reunião que está acontecendo agora lá, com as informações que você tem, o presidente do conselho pode recuar? Eu acho muito improvável. Acho não, é informação. É muito improvável. Quase impossível. Eram os mesmos conselheiros que participaram da votação do CORE e é os mesmos conselheiros que vão participar dessa votação do impeachment? Não, no impeachment é conselho deliberativo. No CORE são 10 membros natos. São conselheiros para orientação. E são 10 trienais. Esses foram eleitos para este momento, para esse triênio. Outras pessoas. São 10. Desses 10,
Aí que vem, 9 apoiavam o Augusto. Dos 10, o Augusto tinha 9. Nossa, e agora só tem um. Não, agora não tem nenhum, foi unânime. Foi unânime a votação. Foram 13 votos. Assim, ele perdeu a base de apoio, você entendeu? Ele perdeu completamente a base de apoio porque ele não entregou. É uma questão técnica. A do Core não é uma questão política, é uma questão técnica. Não entregou os documentos. A questão política, né, no meu ponto de vista, para quem está acompanhando o Corinthians, claro que ela é importante no contexto geral, mas é algo que o Corinthians vai ter que resolver internamente. O Tim aqui, representando a torcida do Corinthians, está feliz da vida com a contratação do Hugo, que é o que importa. Isso é resolvido. Isso é fundamental, a gente tem que separar as coisas. E qual a leitura que eu estou fazendo? E a gente até discutiu isso domingo no Mesa. Que o aspecto político interferindo muito pouco ou quase nada nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vai, Corinthians! Dentro de campo, parabéns aí à diretoria do Corinthians, ao Fabinho Soldado, que eu critiquei lá no início, mas você tem que tirar o chapéu, porque os reforços que ele acabou trazendo foram reforços que tiraram o Corinthians da situação e dando a possibilidade do Corinthians ir a uma Copa do Brasil e uma Copa Libertadores. Olha, então, só posso falar uma coisa. Âmbito político que se resolva lá, o dentro de campo a coisa está fluindo. Sabe qual que é o grande problema? Caso o Augusto Melo não seja afastado agora, na quinta-feira, vai vir esse agora, esse do Core aí, pode ser votado daqui a coisa de 30 dias. Então a gente pode viver de novo um processo de impeachment em pouco tempo. Salazar, vamos se ater ao agora, ao momento. E o momento é que o Hugo é do Corinthians, nação! Vai, Corinthians! O Hugo é do Corinthians, parabéns, nação corintiana. Como veio o dinheiro, eu não sei. Depois eles vão ter que explicar. Mas veio. Pô, 5 milhões de reais. Sabe quem tem 5 milhões de reais? Tem milhões de reais, passa um cheque assim, ó. Ele, que é meu amigo mais chique, que viaja o planeta Terra. Já foi pra Dubai, foi pra Dakar, foi pra Islândia, Finlândia, Noruega. O valor pra ele é caixinha. E os carros que ele dirige? E o tênis que ele usa? Olha o tênis invocado. Ele paga IPVA desse Pergunta tênis. pra ele, o que o porteiro fala pra ele quando ele chega? Salazar. Duas coisas bem rápidas, a gente tava falando disso e acabaram de chegar 2 notas oficiais. Uma, o Corinthians explicou que o dinheiro da compra do Hugo veio da patrocinadora Esportes da Sorte com um banco. Então, esse com um banco, se for o que? Empréstimo e tal, vai ter que... Tudo bem. Mas enfim, veio da patrocinadora com um banco, está resolvido o contrato de 4 anos com o Hugo Souza. E a Gaviões da Fiel acabou de soltar um comunicado também falando dessa reunião com o presidente, solicitar o adiamento para depois do Campeonato Brasileiro e disseram que estão aguardando uma resposta. Ou seja, acabou a reunião e o Romeu não deu... Ficou de pensar. Verificar. A informação que eu tenho é de que não vai adiar. Muito bem. Bom. E o Corinthians, hein, pagou à vista o goleiro Hugo Souza e acabou a novela, a grande notícia do dia. Olha só, informação que eu tenho é que o Corinthians planeja anunciar a compra do Hugo à vista. Se mexeu bastante para isso, tá? Principalmente, né, nesta terça-feira. O Augusto Melo andou já falando para as pessoas no Parque São Jorge que estava comprando o Hugo à vista hoje, né? Enfim, a promessa e a vontade dele. Inclusive, né, os nossos colegas, né, meu amigo Ciro e companhia, o pessoal da Central, eles deram a informação, confirmaram já, tá? Que apesar do imbróglio com o Flamengo, o Corinthians quitou hoje à vista a compra do goleiro Hugo Souza e adquiriu o atleta em definitivo, tá? É nosso, né? Enfim, diz aqui a publicação deles. Então, gente, já tem, né, jornalista confirmando, né, caso aí da Central, confirmando que o goleiro Hugo Souza, né, foi comprado à vista, e eu tinha a informação que o Augusto estava preparando esse anúncio e que já estava revelando para algumas pessoas pelos cantos. Eu fico meio ainda, né, indeciso de cravar, e fiquei, tanto que não cravei, tá? Não estou aqui, estou deixando claro que eu não cravei, porque nesse período de pressão de impeachment, tudo, eu não sei se às vezes, né, o Augusto andou falando, tal, aquela coisa, mas não vai acontecer, eu fiquei meio com o pé atrás e não quis trazer a informação para vocês de que, cravando, né, que, eu sei que ele está planejando isso mesmo, anunciar que comprou à vista, mas a Central dá para confiar muito, tá? O pessoal lá do Ciro dá para confiar legal, eles estão cravando que o Corinthians pagou à vista o Hugo Souza, e repito, né, eu tinha uma informação de o Augusto já tinha falado isso no Parque São Jorge hoje, ficou
aquele receio de ser uma campanha política por tudo que está acontecendo, porque cada um está jogando com as cartas que tem, é normal, a gente tem que ficar atento com isso, tá? Mas ele já está planejando, sim, um anúncio aí da compra do Hugo, que vai ser a notícia mais maravilhosa da semana para o torcedor corintiano em meio, né, a tantas notícias, né, que aconteceram de bastidores que tem causado bastante polêmica, principalmente o caso do impeachment de Augusto Melo. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Nesse Júnior, né, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele que, como presidente, anunciou, né, a reunião que vai ocorrer, né, na próxima quinta-feira para votar o impeachment, né, do presidente Augusto Melo, sim ou não, né, os conselheiros vão votar nesta quinta-feira, dia 28, ele se reuniu, né, com torcedores organizados, até durante a gravação desse vídeo, ele está reunido, né, com os líderes das torcidas organizadas para apontar, né, tudo que está acontecendo no clube e mostrar ali, informação que eu trouxe ontem, inclusive, para vocês. Só que ontem ele teve algumas reuniões específicas, tá? Com algumas, vamos dizer assim, né, pessoas mais importantes de uma organizada. Hoje, né, ele está se reunindo com as organizadas, então vai, enfim, abrindo mais o leque, mostrando ali, né, por que o Conselho, por que o CORE, enfim, estão pedindo impeachment do presidente Augusto Melo, né, tentando apresentar ali, né, documentos, enfim, tudo que possa mostrar, né, e deixar claro que não é golpe, né, na visão do Conselho Deliberativo, já que essa tem sido a acusação, tá, da torcida, né, corintiana, enfim, do Augusto, né, do próprio presidente. Todo mundo tem falado que é golpe da atual diretoria, então eles estão passando o lado deles também agora para os torcedores organizados, tá? Teve protesto, né, inclusive no Parque São Jorge, que amanheceu pichado, escrito golpe não vai ter golpe, aquela coisa toda. Vai ter protesto no dia 28, pelo menos até então, não sei se depois dessa reunião com o Tuma essas coisas vão mudar, mas a ideia é que muita gente de torcida organizada que hoje, né, é sócio do clube, muitas pessoas que são sócias do clube vão entrar no clube com cartazes, com bandanas, enfim, vão fazer os seus protestos lá dentro do Parque São Jorge contra essa votação, tá? Então o clima continua tenso e o Romeu Tuma Júnior se reunindo aí com os torcedores organizados. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, importante, tá? Informação para a gente passar para vocês, informação exclusiva do canal Café do Setorista. O Romero está na mira do Fluminense do Rio de Janeiro. Ontem eu trouxe com exclusividade também que o Romero pediu 2 anos, né, de contrato para renovar com o Corinthians. E agora trago que ele está na mira de 2 clubes do futebol brasileiro. Ele levou isso à diretoria corintiana, falou que quer renovar com o Corinthians por 2 anos e, né, já disse que tem 2 clubes do futebol brasileiro, né, interessados no seu futebol, inclusive com propostas. Um deles é o Fluminense, né, que eu acabei apurando. O outro clube eu ainda não sei. Mas ele levou a diretoria do Corinthians, que a intenção dele, a prioridade dele é ficar no Corinthians, pediu 2 anos de contrato para renovar, ele já tem direito de 1 ano aí, de uma renovação automática, pediu 2 anos de contrato para renovar, um jogador que ganha mais de R$800 mil por mês. A diretoria deixou de dar resposta e ele levou para a diretoria que tem 2 clubes interessados no seu futebol, 2 clubes do Brasil, não sei se tem lá fora, mas do Brasil ele levou e deixou bem claro que os 2 clubes são no futebol brasileiro. Um eu apurei, que é o Fluminense. Lembrando que foi o canal Café do Setorista, quem vai lembrar e acompanha o canal diariamente sabe, que trouxe com exclusividade que o Fluminense queria o Renato Augusto no ano passado. Vocês se recordam disso? Foi a gente que trouxe, eu que trouxe com exclusividade o interesse a negociação do Renato Augusto com o Fluminense. E agora, né, coisas da vida, né? Estou trazendo também o interesse do Fluminense com exclusividade no atacante Henriel Romero. E aí, você aceita perder Henriel Romero para o Fluminense? É o famoso vai com Deus ou não? Ele é muito útil ainda, pode ser muito bom, enfim, eu quero a sua opinião sobre o Romero. Porque quando começa a perder para outro, né, talvez até aqueles que não queriam o Romero, às vezes mudam de ideia. Eu quero ver a sua opinião aqui. Você quer Romero no Corinthians ou melhor liberar para o Fluminense ou para outro clube? Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.